Olá a todos! Meu nome é Denise Zanetti Delgado e eu sou bibliotecária e também leitora assídua das obras de Cora Coralina, essa grande poetisa goiana. É com muita honra que nós temos esse momento de conversa com a autora Vicência Bretas Tarrant, que é filha de Cora Coralina, da grande escritora brasileira. Eu agradeço aqui o contato com a família, que veio através do Rúbio, que é neto de Cora Coralina. Muito obrigada a vocês e vamos dar início à nossa entrevista. Vicência, assim como sua mãe, você também foi a caçula da família. Gostava dessa posição? A mãe, Cora Coralina, não foi caçula na família dela. Era do segundo casamento da minha avó, porque minha avó casou 3 vezes. Agora, eu fui a caçula. É claro que é ótimo, porque caçula tem tanto privilégio e depois havia muita diferença de idade entre a minha irmã mais nova e eu. São quase 15 anos. Então, eu tive todos os privilégios de ser quase a filha única. Eu sou admiradora da obra de Cora e me chama muita atenção a maneira como ela valoriza em seus versos as coisas mais simples, que passariam despercebidas à maioria das pessoas. Essa visão dela se refletia no cotidiano e nos cuidados com os filhos. Pode citar algum exemplo? A poesia dela é uma poesia concreta, é sobre as pessoas, o lavrador, o boi, a casa velha, são coisas bem concretas. Agora, também passava para os filhos essa maneira dela ver as coisas do dia a dia como eram realmente. Ela não aceitava nenhum filho ficar em cima do muro, tinha que tomar uma posição. Essa era a ideia dela. Vicência, após os 70 anos, o legado de Cora Coralina passou a ser considerado como parte da história da cidade de Goiás, que hoje mantém um museu, que intenciona agrupar o universo cultural e afetivo relacionado à figura de sua mãe. A transformação da Casa Velha da Ponte em museu teve participação da família? Vocês atuaram na configuração do museu e escolha dos itens do acervo? Conta mais pra gente sobre isso. Quando minha mãe morreu, meu irmão ficou lá terminando de ver as coisas. E ele e a pessoal da cidade se interessou em transformar a casa em um museu. Museu da Casa de Cora Coralina. Então, a nossa participação foi apenas saber que o uso seria para museu e um acervo. Numa entrevista concedida ao programa Vox Populi em 1983, Cora afirma que cresceu sufocada pelas mulheres da família, que sempre tentavam enquadrá-la num padrão. E a sua educação como foi? Foi diferente? Quais liberdades Cora lhe concedia? Fim do século XIX, começo do século XX, era normal as pessoas exigirem dos filhos apenas um comportamento do lar. Era para aprender a cozinhar, lavar, passar. Mulher não era para fazer outras coisas. Então, quando ela começou a escrever, a fazer os seus versinhos, realmente a família não gostou e nem se interessava em conhecer o que ela escrevia. Muitas vezes ninguém soube o que ela estava escrevendo. Ela escrevia e guardava, escrevia e guardava. Agora, a criação dos filhos foi diferente, e mais ainda a minha, porque eu então tive ela só para mim, não é? E ela me deu toda a liberdade de escolha de profissão, escolha de o que fazer.
tanto que eu morei e estudei sempre fora da casa onde minha mãe morava. Eu estudei, fiz escola normal, terminei o ginásio, sempre fora das ordens dela, do abraço dela. Sempre me deu muita liberdade e muita responsabilidade também para ser como eu sou. Ao que parece, quando Cora inicia sua vida de casada, afasta-se da família, retomando o contato alguns anos depois por carta. Na sua infância, você teve encontros com a sua avó, tias e outros familiares? Tem lembranças dessa família? Meu pai, ela não estava casada com ele. Ele era casado e divorciado, separado de uma pessoa aqui no estado de São Paulo. E então ela não teve relacionamento com a família durante muitos e muitos anos. Só muito bem mais tarde é que ela já tinha filhos e que então teve uma correspondência com a mãe. A mãe não por ela ter saído sem estar casada. E eu também não conheci minha avó, não conheci tios nenhum, parentes nenhum, só fui conhecer umas primas, uns parentes de Goiás, depois, muito depois que minha mãe tinha morrido, quando eu estive lá em Goiás. Cora valorizou muito a escassa educação formal que recebeu, fazendo diversas homenagens à sua professora, mestra Silvina, mencionando ela em alguns poemas. Isso teve relação com o fato de você ter escolhido a docência? Muito a professora dela, a mestra Silvina, porque ela não teve outra. Naquele tempo, mulher não era para sair e estudar fora nem nada. E essa mestra Silvina tinha sido professora da mãe dela. Então, era 50 anos mais velha que minha mãe. Mas foi uma descoberta para ela começar a ler, entender as coisas, fazer as primeiras continhas. E ela teve só 2 anos dessa escola, porque a mãe, apesar de saber escrever, ler, ela não dava valor. E filha era criada para ser dona de casa, nada mais que isso. Eu acho que tem influído essa questão da minha mãe adorar a escola dela com a mestra Silvina. Eu também, onde nós morávamos no interior, não tinha muita opção, de forma que eu fui fazer a escola normal. Era muito comum as moças estudarem a fazer escola normal e ser professora. Era um cargo muito valorizado em todas as cidades. Ser professora era ter um título muito elevado. Quando Cora decidiu morar sozinha na velha casa da infância em Goiás, a Casa Velha da Ponte, como a família reagiu? Todos os filhos já estavam casados, cada um com a sua vida. Ela já morava sozinha em Andradina, onde ela tinha um sítio. Agora, ela voltou a Goiás porque a mãe já havia falecido há muitos e muitos anos. E se ela não fosse para lá, ela perderia a casa pelo uso capião de um cunhado que era já viúvo e que morava na casa. De forma que foi essa a razão que ela foi. E filho nenhum intercedeu, nem achou bom, nem achou ruim, porque cada um já estava casado, cuidando dos seus filhos, da sua vida, alguns já fora de Andradina, onde ela morava, e não teve problema nenhum quando ela resolveu voltar às origens. Conhecida como doceira de mão cheia, tanto quanto como escritora de valor, Cora fazia os famosos doces glaciados, difíceis de encontrar hoje. Você também aprendeu algumas dessas receitas? Existem memórias afetivas da sua infância relacionadas à comida de sua mãe? Ela tinha pouco dinheiro, que ela tinha vendido o sítio onde ela morava em Andradina, e lá em Goiás, então, ela viu que ela tinha que ter dinheiro para
quando houvesse um leilão da casa, porque tinha uma parte da família, são os filhos da última irmã dela, a irmã mais nova, não quiseram vender as partes para ela. Então, essa casa iria leilão. Ela começou então a fazer doces. Que tipo de doce? Esses glaceados. E ninguém fazia doce nenhum para vender lá em Goiás. E esses doces eram doces que ela aprendeu na família, eram doces comuns na família. E com isso ela foi tendo o seu dinheirinho guardado, bem reservado para a ocasião do leilão. Agora, hoje em dia, em Goiás, todo mundo fala que aprendeu a fazer doce com ela. Conversa, aprenderam nada, ninguém foi na casa dela aprender coisa nenhuma, ninguém se interessou e até fazia um pouco caso, porque quando alguém perguntava onde que mora aquela escritora Cora Coralina, eles falavam, aquela velhinha, ela mora na casa da ponte. E só, não dava o valor sobre escrito, só depois que Drummond escreveu e pôs nos jornais que ela era a melhor doceira, a pessoa mais importante de Goiás. Isso ele escreveu para vários jornais, então minha mãe ficou mais valorizada. E aí o pessoal de Goiás acordou e começou a valorizar mais a escrita dela, essas coisas. E o doce, ela continuou fazendo até que ela quebrou o fêmur e não pôde mais fazer o doce, porque fazia em tachos e os tachos eram muito pesados e ela não aguentava mais erguer tacho do fogo e cuidar desses doces. Mas nessa época ela também já tinha acertado o negócio da casa, a casa já estava só dela, e assim ela parou de fazer doce e continuou só fazendo os seus escritos. Só aos 75 anos é que ela foi publicar o primeiro livro, chamava Becos de Goiás e Histórias Mais. Mas ela já tinha 75 anos. Aí ela juntou tudo que a vida inteira ela escreveu e editou aqui em São Paulo pela livraria José Olímpio, que ela conhecia a família José Olímpio quando ela morou uns tempos aqui em São Paulo. Os escritos da minha mãe, algumas frases delas são impossíveis da gente ignorar. Então eu vou falar algumas que eu tenho na memória. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Outra frase muito interessante é: mestre é aquele que aprende enquanto ensina. Outra frase: velho é aquele que se ilude de idade e juventude, e jovem é aquele que sabe envelhecer. Terá sempre esperança de paz na terra, enquanto houver um semeador semeando trigo e um padeiro amassando e cozendo pão, enquanto houver a terra lavrada e o eterno e obscuro labor pacífico do homem. Eu fiquei pensando, alguém tem que escrever sobre a vida dela. E meus irmãos, cada um com seu interesse, cada um no lugar. Então eu resolvi levar a sério esse assunto e escrevi esse livro. Ora coragem, ora poesia. Não tem poesia, é apenas a história dela romanceada. E fiz romanceada porque é uma forma de agradar todo mundo. Porque biografia é uma coisa muito para estudioso, de obra, para estudante. Agora, um livro gostoso, romance, todo mundo gosta de ler. Esse é o meu livro.